Obrigado, César. Muito obrigado a esse time que nos serviu nessa manhã. Que Deus continue abençoando todos vocês. Nessa manhã eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de receber aqui o pastor Heber Aleixo. Pastor Heber Aleixo é vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, diretor executivo da Life Shape Brasil, um braço social da Chick-fil-A, uma das maiores empresas de fast food dos Estados Unidos, e tem um braço social que trabalha na formação de liderança na nossa nação. Heber Aleixo é um grande amigo, um homem do Senhor, mas alguém que, sobretudo, Deus tem levantado nessa nação para formar líderes em várias instâncias. Líderes para o mercado corporativo, líderes para a formação ministerial, para a política pública. Eu tenho dito para ele de forma muito carinhosa que eu o considero no Brasil hoje o líder dos líderes. É alguém que Deus tem usado como exemplo, inspiração e capacitação na formação de líderes, e nós sabemos que a crise que o mundo vive hoje é uma crise de liderança. Quando um líder cresce, quando um líder melhora, todos que estão à sua volta, eles desfrutam de transformação. Eu estou muito feliz de receber nessa manhã um homem de tamanha envergadura espiritual aqui no nosso meio. O Heber já é de casa, já faz parte da nossa família, e eu oro para que você se sinta literalmente em casa, em família, e que Deus te use com poder, autoridade e unção. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha abençoar o Heber. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar o seu casamento com a Mariana, que o Senhor venha abençoar os seus 3 filhos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a sua casa e a sua família, que o Senhor continue usando o Heber, Deus, no seu ministério, por onde quer que ele passar, que o Senhor venha falar às igrejas, aos corações e aos líderes, ó Pai, de forma tão especial quanto o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa amizade, pela nossa irmandade, pela nossa caminhada, e muito obrigado porque o Heber é alguém que o Senhor tem usado para me inspirar. E Deus, eu te agradeço por essa manhã tão maravilhosa que nós estamos aqui juntos. Usa ele com poder, autoridade, unção. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu estou com o desafio de querer gravar o Juan me apresentando, só para eu poder mandar para minha mãe, ela vai ficar no orgulho tão grande, assim, ainda bem que Deus nos dá amigos, né? E começar um domingo desse pela manhã, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, podendo estar reunidos como igreja nessa manhã, chegar aqui, ver tantos rostos aqui, né? E isso é motivo da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor sobre nós. Eu tenho tido o privilégio de rodar em tantos lugares, e eu falei esses dias com o Juan, falei, Juan, você conseguiu fazer um negócio que o Brasil Batista não conseguiu, né? Eu trabalhei na Memorial Batista de Brasília, né? Eu resido em Brasília, né? Eu falei, nem a Memorial está com um culto tão tradicional como esse culto aqui da PIB, esse horário da manhã, né? E isso para mim é muito belo. Essa semana eu tive uma reunião com 2 pastores que estavam numa grande discussão, né? E eles estavam discutindo justamente sobre a música na igreja. E um é numa linha mais tradicional e o outro é numa linha mais carismática, né? E eles ali então agora determinando qual música que é certa ou qual música que é errada, né? E o cara falou, não, mas a gente não pode produzir uma música para agradar os homens, porque a música é de uma adoração a Deus. Eu falei, concordo com você. Então vamos cantar a música que você está propondo para a gente. Aí ele falou assim, não, mas está errado, porque vai cantar dele. Aí eu falei, porque você disse que você não se importa em cantar nada, porque a música é para Deus, então da forma que a gente pode cantar, isso não faz diferença nenhuma. Ele falou, não, mas eu não consigo louvar do jeito que com essa música aí. Eu falei, então pronto, a gente pode criar um ambiente para que todos possam adorar o Senhor, entendendo que a nossa música ela é realmente ao Senhor. A gente chega aqui para entregar, apesar de que Deus é tão gracioso e tão misericordioso, que Ele nos permite receber também, quando nós nos reunimos. Então, quando nós fazemos e vemos um movimento que a PIB está fazendo, isso aqui para mim chama missionalidade. É uma igreja missional. Uma igreja que consegue olhar e contemplar o coração da sua membresia e proporcionar diferentes aspectos de cultos, para que todos possam adorar ao Senhor. É a gente não deixar uma geração para trás, é a gente caminhar com uma geração junta. E eu achei muito legal, porque você chega aqui, são jovens, né, que estão reunidos aqui também. Isso mostra para nós que a tradição ela é viva e ela é permanente, que a gente não pode retirar os marcos.
E é um culto servindo outro culto, né? Pessoas servindo outras pessoas. Isso mostra essa sintonia e essa harmonia da igreja. Então, cada vez que eu venho na PIB, eu saio daqui com meu coração muito feliz, muito alegre, de ver uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que responde às demandas que chegam diante dela. Uma igreja que tem procurado realmente servir ao Senhor e servir com excelência. Parabéns, Juan, Keila, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Essa igreja realmente tem sido uma referência para o nosso país, essa igreja tem sido uma referência para os evangélicos brasileiros, muito mais do que a nossa denominação. E eu quero te convidar nessa manhã a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 14 a 20. É o texto bíblico que nós queremos expor nessa manhã aos irmãos. Tenho acompanhado o Juan há algum tempo. Temos tido um grupo de mentoria, onde um tem cuidado do coração do outro. Eu lembro quando a gente iniciou o grupo de mentoria, a primeira coisa que o pastor Pascoal colocou para a gente foi cada um apresentar o grande projeto da sua vida. E o Juan, com aquele olhar, eu não preciso falar isso, que os irmãos são ovelha dele, sabe, né? O Juan, ele fala sempre de uma forma muito apaixonada, né? E ele é muito crente e credo naquilo que Deus tem colocado no coração, e ele vive isso com muita verdade. E eu gosto de gente apaixonada pelas coisas, porque a gente que é apaixonado por aquilo que faz, nos faz apaixonar também por aquilo que Deus tem colocado no coração. E quando o Juan abriu aquela missão, abriu todo o projeto, eu acho que aquilo ali foi algo que encantou, né? Todo mundo, porque eu vi assim, várias pessoas, né? O nosso grupo tem o Daniel Ventura, Abdala, eu, Diego Bravin, André, e todo mundo falou assim: Juan, compartilha comigo, compartilha comigo, compartilha comigo. E eu fiquei pensando depois comigo, falei: gente, esse planejamento é para a igreja dele, não vamos copiar na nossa não, né? Mas é essa paixão que ele colocou, né? E eu estive aqui nos 5 anos, né? E eu lembro que foi uma festa. E agora nós estamos aí, então, nos aproximando dos 7 anos. E com isso, o primeiro ciclo que Deus colocou para essa igreja. E eu fiquei pensando sobre o que compartilhar com os irmãos nessa manhã. E esse texto veio à minha cabeça. Em 2 Reis, então, no capítulo 6, a partir do versículo 14, vai dizer o seguinte: assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerras e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalo e carruagem de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez com que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhe disse: vocês tomaram um caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procura. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Que Deus aplique em nosso coração a palavra dele lida nessa manhã. Eu fico pensando que talvez o grande problema da minha vida, o grande problema da sua vida, o grande problema da nossa caminhada e da nossa jornada cristã é nós humanizarmos aquilo que deveria ser espiritual. É nós perdermos a sensibilidade que nós somos seres espirituais. É perdermos a sensibilidade que nós servimos a alguém que é maior do que nós. Que quando nós ouvimos a voz do nosso pastor nos chamando pelo nome, ele não nos chamou pelo nosso nome simplesmente para nós continuarmos do mesmo jeito, mas para trilharmos uma jornada. Uma jornada que é sobrenatural, uma jornada que é eterna, uma jornada que o mundo não consegue entender. E a grande verdade é que nós não conseguimos explicar. Então há um grande perigo na nossa caminhada quando nós passamos a enxergar apenas com os olhos humanos. A Bíblia vai dizer que aquele jovem servo acorda, ele olha para fora, irmão Jean, e ele vê um inimigo. Ele se vê cercado. E ali o seu coração dispara e ele vai gritar agora: Eliseu, olha Eliseu, nós estamos cercados agora, o que nós iremos fazer? Eu não sei se você já se sentiu assim. Cercado pelos problemas,
cercado pelas grandes crises que chegam até nós. Eu lembro uma manhã, minha sogra me liga e nós fomos tomar café com ela, e eu lembro que a ligação dela já estava muito pesada, a voz dela naquela ligação, e minha avó tinha uma sabedoria, minha avó não, gente, minha sogra, ela tinha uma sabedoria muito grande. Minha sogra ligava na nossa casa, e a Mariana atendia o telefone, minha esposa, ela falava assim: Mariana, deixa eu falar com o Heber. E aí a Mariana: amor, minha mãe. Aí eu pegava o telefone, ela falava assim: ó, vem almoçar aqui em casa. E era difícil eu dizer não para a sogra, né? Talvez se ela estivesse falando com a filha, era mais fácil eu fazer: não, Mariana, vamos não. Mas ela falava comigo. Ela tinha uma sabedoria e um lidar com as coisas. E eu lembro que naquela manhã, então, ela ligou e Mariana atendeu o telefone. Naquela época ainda a gente tinha telefone em casa, né? E eu lembro que eu peguei o telefone e ela falou assim: Heber, vem para cá agora para tomar café. Eu falei assim: Mariana, sua mãe chamou a gente lá agora para tomar café, vamos lá. Eu vi que ela estava muito séria. Eu lembro que após o café, nós tomamos café ali, muito calado, meu sogro, ela, e ao final daquele café da manhã, ela falou assim: olha, eu preciso compartilhar alguma coisa com vocês. Eu fui agora acometida do câncer. Eu recebi o laudo essa semana e eu estou compartilhando então com vocês. Eu lembro que, por mais que a gente tenha uma condição de procurar um bom médico, por mais que a gente saiba dos milagres do Senhor, por mais que a gente saiba que o Senhor é quem conduz a nossa vida, que ninguém tem o poder sobre a nossa vida, eu lembro que naquela manhã, naquele dia, o coração da gente também acelerou e nós ficamos com medo. O moço viu as ameaças, mas Eliseu, ele conseguiu ver as alianças celestiais. Eliseu, ele conseguiu enxergar e ver aquilo que Deus havia prometido na sua caminhada e na sua liderança. E a grande verdade é que o segredo não está nos nossos olhos, mas ele está na perspectiva. Os olhos do servo viam o visível, os olhos de Eliseu viam o invisível. Os nossos olhos, quando são regidos pela nossa humanidade, vê o caos, vê o desespero, vê o medo, vê o governo que está diante de nós, vê as nossas crises do judiciário, vê a economia, vê como será o dia do amanhã. Mas quando nós olhamos pela perspectiva do Senhor, a gente sabe que não importa como será o nosso futuro, o que importa é que no nosso futuro Deus estará lá. A nossa visão da fé, ela não nega a realidade, mas ela enxerga uma realidade maior, a realidade que Deus está presente, é isso que nos interessa. Eu não estou dizendo assim: olha, nós não vamos olhar ao redor e não vamos perceber que são dias maus, que nós estamos enfrentando lutas, que nós estamos enfrentando dificuldades, porque a Bíblia ela não nos chama a sermos apáticos, mórbidos diante da realidade, mas ela nos convida a colocar a nossa confiança em Deus. E a oração de Eliseu aqui é que Deus abra os olhos daquele servo. Mas ao mesmo tempo também para que Deus feche os olhos do inimigo. Eu acho esse cenário aqui muito interessante, porque Israel vivia uma guerra constante contra a Síria. O profeta Eliseu aqui expunha os planos dos inimigos, porque ele recebia a revelação vinda do próprio Deus. O rei Sírio então envia um exército para capturar aquele homem. E olha a ironia aqui, um exército inteiro contra um profeta desarmado. Eu acho interessante esses detalhes aqui, porque no dia que um rei envia um exército para ir atrás de um profeta desarmado, ele está já de forma muito clara mostrando o poder que aquele profeta tem, a capacidade espiritual do profeta. E às vezes o inimigo parece maior, porque nós esquecemos de quem nos sustenta. Às vezes os desafios parecem grandes, porque nós esquecemos quem tem nos sustentado, quem tem nos guiado, quem nos chamou para essa grande obra. E o medo toma conta do coração do servo, está lá no versículo 15. Ele enxerga com os olhos humanos, soldados, cavalos, carros de guerra. A reação dele é exclamar ao Senhor: agora o que nós faremos? É a expressão do pânico, é a expressão do desespero, é a expressão da impotência. Grava um negócio no seu coração: nós podemos ter medo. Medo é algo também que foi colocado no nosso coração por Deus, porque ele nos dá a sensibilidade de viver.
O problema é quando o pânico toma conta do nosso coração. Porque o medo não nos impede de caminhar. Ele nos faz caminhar de forma atenta. Agora o pânico nos paralisa. E nós não podemos ter pânico. Esse servo aqui é a imagem da nossa tendência de olhar para os desafios que chegam diante de nós e enxergar só as crises. Economia, secularismo, cultura, desafios internos. Os irmãos aqui estão finalizando agora o primeiro ciclo daquele planejamento que o Juan apresentou aos irmãos. É um novo tempo, um novo momento, serão novos desafios. E quando nós olhamos só para o que é visível, o medo se torna maior do que a fé. Eu tenho acompanhado os irmãos e tenho visto tantas coisas boas acontecerem aqui. E talvez o nosso olhar, a tendência do nosso coração é falar, olha, por que a gente vai criar algo novo? Por que nós vamos dar um passo agora e mudar algumas estruturas? Por que nós vamos procurar mexer na ideia de um time que está ganhando? Por que nós não nos acomodamos aonde nós estamos? Parece que as coisas estão acontecendo. E a resposta do profeta, talvez, a nós nessa manhã é, não temas. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. E esse aqui é o segredo. Eliseu, ele já conseguiu ver, ou ele via o que o servo não conseguia enxergar. Interessante que essa visão geralmente Deus dá aos líderes. Talvez eu e você vamos estar enxergando algumas coisas que só o Juan enxergou e nós não vamos conseguir ver. E talvez o nosso olhar é o medo, o nosso olhar é o desespero. E aí eu vejo aqui dois movimentos. Quando nós estamos com medo, nós chegamos diante do líder e externamos, olha, o meu medo é esse. Mas a gente vê também um líder que traz a segurança. E a oração de Eliseu é, Senhor, abre os olhos dele, para que ele também veja. E o resultado é que o servo vê um monte cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. A teologia aqui é que Deus, ele é o Senhor dos exércitos. É o Yahvé, é o invisível, mas é real, e é mais real do que o visível. A oração de Eliseu aqui não foi para mudar a situação, mas foi para mudar a visão. E talvez o grande desafio nosso não é, Senhor, mude a situação, mas é nos faça enxergar com um olhar espiritual. Quando eu penso em Mesaque, Sadraque, Abidnego, quando eu penso em Daniel, meus irmãos, Deus não mudou a Babilônia. Deus fortaleceu o coração dos seus servos para viver em meio à Babilônia. O mundo é mau, os dias são maus. A gente olha ao nosso redor e a grande verdade é que a gente não consegue ter uma perspectiva de dias melhores. Então a nossa oração é, Senhor, muda a visão. Porque o Senhor mesmo já falou que no mundo nós teremos aflições, que o príncipe desse mundo é o maligno. Mas em meio a esse mundo maligno existe uma igreja que dá sabor, existe uma igreja que tem uma mensagem de esperança, existe uma igreja que muda a realidade de pessoas de forma singular. E nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja que age como resposta a uma intervenção divina. Versículo 18 a 20 vai mostrar que Deus cega os inimigos e transforma o cenário. O exército que vinha prender Eliseu é conduzido agora até Samaria. Não é apenas um livramento, mas é uma reversão completa. Aqui nós poderíamos dizer que é uma mudança de ciclo. Os que eram caçadores agora se tornam guiados. Os que vinham vencer agora se tornam vencidos. Deus não apenas os livra, mas Ele vira a mesa da história. Quais são as aplicações para nós aqui nessa manhã, então, para esse novo tempo que os irmãos vão viver e aquilo que Deus colocou no meu coração? Meus irmãos, celebrem o passado, sem viver nele. 7 anos de fruto, de restauração, de crescimento. Eu fico imaginando aqui Josué, quando ele ergue as pedras no Jordão. Essa igreja precisa lembrar da graça que já experimentou. Mas entender que memória não é acomodação.
Memória é combustível. O povo de Deus sempre levantou memoriais. Ontem eu sentei ali na cadeira e estava olhando ali os pastores que aqui já passaram, e 2 pastores que passaram quase 40 anos nessa igreja. Memoriais. Memoriais que devem ser lembrados, memoriais que devem ser louvados, memoriais que devem ser honrados. Memoriais que nos servem de combustível, de homens que no seu tempo marcaram a história. E nós estamos vivendo agora num novo tempo. E assim como ele nos ensinou, nós precisamos também ser relevantes no tempo em que nós estamos vivendo. O Deus que fez ontem é a prova de que ele também fará amanhã. O Deus que agiu no passado nos mostra que ele também age nos dias de hoje. O Deus que fez os milagres, os prodígios, as maravilhas no passado, é o Deus que continua fazendo hoje, porque ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Meus queridos, sonhem com os olhos abertos. O servo precisava ver além do que o natural mostrava. O futuro da primeira igreja batista de Belo Horizonte não pode ser planejado apenas com planilhas e cronogramas, mas ele precisa ser visto com olhos da fé. Os próximos 7 anos aqui pedem uma igreja mais ousada, uma igreja mais discipuladora, uma igreja mais relevante para a cidade, uma igreja que tenha uma influência nacional, internacional, uma igreja que seja missionária. Talvez aqui é o mesmo desejo de Guilherme William Carey, o pai dos embaixadores do rei. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Meus irmãos, se os seus sonhos cabem no seu orçamento, deixa eu dizer uma coisa para você, eles não são sonhos de Deus. Se os sonhos que estão no seu coração, eles podem ser realizados com as suas próprias forças e com seus próprios esforços, eles não são sonhos de Deus. Eu gosto muito de John Haggai, quando ele diz que ele queria ter sonhos que só Deus pudesse realizar, porque isso gera no nosso coração dependência. Isso gera no nosso coração, como nós cantamos aqui nessa manhã, que nós estamos diante de um Deus que ele é santo, santo, santo. Um Deus que é grandioso. E um Deus que é grandioso pensa e sonha e imagina coisas grandes, através de nós que somos pequenos, para que as pessoas possam ver e dizer, olha, foi o Senhor que fez isso por eles. Enfrente os desafios com coragem. O servo via inimigos, Eliseu via aliados celestiais. Toda nova fase traz novos gigantes, cultura secular, pressões sociais, desafios internos, mas a promessa permanece. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Juan, a coragem não vem da ausência de inimigos, mas da certeza da presença de Deus. Os desafios que são colocados e que nós vamos responder, não estão dizendo que não terão inimigos, mas estão mostrando para nós que nós iremos continuar caminhando dependendo do Senhor. Ontem essa igreja aqui abriu as portas e que movimento gostoso que a gente viu aqui ontem. Porque eu cheguei aqui e eu fiquei assim, eu não vou dizer assim, a palavra encantado, mexido com abismado, né? Porque eu cheguei lá no escritório e falei assim, gente, o Juan agora mudou as coisas, a PIB agora está com as cadeiras muito legais, confortáveis, vai ser muito legal. É um treinamento de praticamente 10 horas que nós passamos aqui ontem. E aí quando eu cheguei aqui não tinha cadeira nenhuma, o pessoal tinha tirado tudo e montado assim as mesas e em um alto padrão daquilo que foi realizado. E aí terminou, eu vi todo um movimento e as pessoas tirando as coisas aqui. Mas mais do que isso, quem estava aqui ontem, a gente conversando com pessoas da cidade, outras denominações, líderes, pessoas que estão agindo nos mais diferentes contextos, educação, empresas, comércio, ONGs, serviço social. A igreja entendendo que ela precisa ser uma resposta para a cidade. Deus abriu os olhos do servo para ver uma realidade espiritual. Quando os olhos da igreja se abrem, ela enxerga a cidade como um campo missionário. Ontem essa parceria da igreja com a Life Shape mostrou que essa igreja pode ser uma ponte entre a fé e a sociedade, entre o discipulado e a profissão, a igreja e a cultura, a esperança e um povo que carece sem esperança. O próximo ciclo dessa igreja deve ser crescente.
E deve estar presente nos lares, nas escolas, nas universidades, nas empresas, no governo. Aonde tem gente, porque o negócio de Deus é gente. Se o negócio de Deus é gente, o nosso negócio também é gente. Uma igreja de olhos abertos nunca é irrelevante para a cidade aonde Deus a plantou. Quero concluir. Um novo ciclo, que Deus dê para os irmãos uma nova visão. Um novo tempo, que Deus dê para essa igreja novos olhos. O servo só conseguiu descansar quando os seus olhos foram abertos. Que Deus abra os olhos dos irmãos. Nessa manhã, a minha oração para essa igreja é a mesma oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos para que eles vejam. O nosso futuro, e o Juan disse que eu posso me sentir em casa, e eu me alegro e celebro com o crescimento da igreja, com tudo que essa igreja tem vivido, não será definido pelo que os jornais dizem, mas pelo que o céu decretou. Não é pela nossa conta bancária, mas é o Senhor que é o sustentador de todas as coisas. Não é por aquilo que nós podemos realizar, mas é aquilo que Deus há de realizar através de nós, porque nós somos apenas instrumentos. O novo ciclo não é uma ameaça. Um novo tempo, um novo ciclo é uma oportunidade. Mais são os que estão conosco dos que os que são contra nós. Se Deus ele abrir os nossos olhos, nós veremos que os próximos 7 anos serão maiores do que tudo que nós vivemos até aqui. E talvez Deus precisa abrir os nossos olhos devagar, porque às vezes a gente não tem condições de comportar e imaginar tudo aquilo que nós vamos viver. Quero terminar, e é tão belo a gente ouvir a orquestra tocar. Eu fico pensando que numa música, e a minha mulher é musicista, ela toca piano, eu vejo que há notas que são baixas e há notas que são tensas. Mas tanto as notas baixas como as notas que são tensas, elas fazem parte de uma harmonia. Um ciclo que fecha não é dissonância. Ele é transição para a próxima parte de uma obra que Deus compõe. Instrumentos diferentes, pessoas diferentes, mas que quando Deus reúne todas elas, nas suas diferenças, Ele gera algo chamado harmonia. E quando nós temos instrumentos afinados nas mãos do Senhor, Deus consegue produzir uma boa música. Que Deus produza uma boa música na vida dos irmãos. Que eu e você sejamos o bom perfume de Cristo para essa geração. Que Deus abençoe, João, a sua liderança, continue te dando essa visão do alto. Enquanto talvez nós estamos olhando algumas coisas e olhares humanos, que a sua oração para nós possa ser: Senhor, abre os olhos deles, para que eles também vejam. Que Deus nos abençoe nessa manhã.